Deputado Alexis Fontaine, o senador Roberto Rocha, que é o relator dessa PEC mencionado pelo deputado Marcelo Ramos lá no Senado Federal, ele já sinalizou com a manutenção de benefícios para a Zona Franca de Manaus. A proposta que foi trazida pelos secretários de Fazenda estaduais também vai na mesma linha de ter subsídio, de manter a Zona Franca de Manaus. Qual é a sua opinião em relação a isso? Principalmente obrigado pelo convite, Maristela. Marcelo Ramos, com quem a gente conversa tanto nas comissões, uma pessoa que tem um pensamento muito alinhado e muito inquisitivo, que eu sempre falo. Inicialmente, no começo desse debate, até talvez influenciado e mal informado, a Zona Franca de Manaus, para mim, era uma distorção do sistema tributário brasileiro. E aí a gente vai estudando, tivemos algumas audiências públicas que foram apresentadas, já recebi alguns convites para ir para Manaus, para conhecer todo o polo de desenvolvimento de Manaus, e a gente começa a entender um pouco mais como funciona aquilo, os benefícios que são gerados na região e praticamente como está funcionando, né, os benefícios que vão entregar para Manaus. E até teve um mapa muito bem apresentado, onde, comparando o Pará com a Amazônia, onde você vê o Pará bem mais devastado, né, sendo derrubado, quer dizer, uma economia muito voltada ao extrativismo, à agropecuária, diferentemente da Amazônia, né? Então, hoje eu tenho uma visão de que a gente também tem que cuidar desses desenvolvimentos regionais. Inicialmente eu tinha uma ideia de que a gente tem que talvez acabar com os subsídios porque isso custa à sociedade. Mas por outro lado, houve uma frase muito bem falada ontem naquela audiência pública, que quando a gente fica calculando subsídios tributários e você fala assim, a Zona Franca de Manaus custa à sociedade 28, 24 bilhões de reais por ano. Mas se a gente tirar aquele subsídio, esse dinheiro vai entrar para a sociedade? E a gente percebe que não. Simplesmente não vai. Simplesmente cortando aquele subsídio, aquele recurso vai entrar para a sociedade, porque você inviabiliza os negócios na Zona Franca de Manaus ou em outras regiões e simplesmente você está destruindo o valor. O que a gente tem como discussão sobre a Zona Franca de Manaus, e aí eu acho que vale a pena até para um desenvolvimento regional, quando foi criado, não havia uma vocação que hoje é muito mais intensa, que é a bioeconomia. Então, uma série de, o que nós chamamos de banco genético, de bioeconomia, de bioinovação, que é tão rico lá na região e que muitos países estrangeiros vão patentear os princípios ativos nossos, brasileiros, porque nós não estamos desenvolvendo. Tem até um centro de desenvolvimento Centro de biotecnologia da Amazônia, que está muito mal aproveitado, que ficou entre as responsabilidades lá e que poderia estar desenvolvendo. Então, eu acho que a nova fronteira a ser desenvolvida lá é ir atrás da sua vocação, assim como outras regiões do Brasil. O próprio Agreste, né, do sertão, que insistindo em implantar coisas que talvez não estão agora fazendo painéis solares, né, podendo tirar o recurso natural, quer dizer, temos excesso de sol aqui, começa a fazer usinas solares para poder ter energia elétrica. Ou mesmo sistemas de irrigação muito bem desenvolvidos, porque hoje nós temos um centro de frutas de mesa que acontece no Vale do Rio São Francisco, que é um sucesso. Vinho, produção de vinho. Mas, obviamente, você tem que produzir, você tem que saber escoar, você tem que ter agilidade, né? Quando você pega Israel, o que é Israel? É um grande produtor de frutas para a Europa, por incrível que pareça. Mas é isso que eles têm. Eles têm toda uma economia voltada para isso, rapidamente para poder escoar. São essas questões de desamarrar, desburocratizar e poder fazer fluir, que acaba gerando desenvolvimento econômico.